Nós vamos iniciar nosso cesto fazendo um círculo mágico. Ele é um pouquinho diferente. Eu vou pegar aqui e segurar uma pontinha, separar uma ponta do fio, pego o fio que vem do novelo e giro dessa forma. E assim eu fiz um círculo. Agora eu vou passar a minha agulha por debaixo do fio que vem lá do novelo, travo ele aqui com esses 2 dedos e o fio que vem do novelo eu seguro aqui com esse outro dedo. Eu vou introduzir agora a agulha dentro do círculo, buscar esse fio aqui para frente e vou ficar com 2 laçadas. Então eu introduzo aqui dentro, busco o fio aqui para frente, fico com 2 laçadinhas. Agora eu seguro essas 2 laçadas com o meu dedo aqui. Retiro a agulha e tenho 2 orelhinhas aqui. Essa laçadinha de trás eu faço uma leve torção nela, ok? E deixo dessa forma. Agora eu vou introduzir a minha agulha de frente para trás na laçada da frente, viro o trabalho assim na lateral e introduzo a agulha aqui nessa outra laçada. Feito isso, eu laço o fio que vem do novelo e trago aqui para frente. Então aqui eu tenho um ponto, certo? Mas nesse momento a gente não vai considerar esse ponto para a contagem inicial. O que eu quero agora? Colocar 5 pontos baixos aqui dentro para a gente ter um total de 6 pontos. Então vamos lá. Eu introduzo a agulha, busco meu fio e faço um ponto baixo. Vou refazer, que ele ficou um pouquinho torto. Posso aumentar aqui um pouquinho. Introduzo aqui dentro, busco, faço um ponto. Então, esse daqui é o meu primeiro ponto. Começo a contar a partir daqui, tá? 1, 2, 3, 4, posso ir diminuindo aqui, 4 e 5. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. O sexto ponto vai ser esse daqui, que a gente vai fazer um fechamento e vai se formar uma correntinha em cima. Então, agora eu pego o meu fio menor, estico, pra gente fechar aqui o círculo mágico. Vou esticar para fechar aqui. Então, essa é a primeira etapa da nossa base, que é fazer o círculo mágico. Então, agora nós vamos fazer o fechamento da nossa carreira. O que eu faço aqui? Eu estico um pouco a minha laçada, tá? E nesse ponto que eu tenho aqui, eu vou jogar essa laçada lá para trás. Então, pego aqui a minha agulha, introduzo de trás para frente, pego a laçada e jogo ela lá para trás. Posso ajustar, diminuir um pouquinho aqui, certo? Então, eu joguei a laçada e eu vou utilizar a outra agulha, porque nós vamos introduzir a agulha. Tá vendo aqui esse ponto onde a laçada tá indo lá para trás? Aqui no meio deles eu tenho um ponto. Eu vou introduzir a agulha aqui no meio dele, e eu tenho que sair aqui atrás, no meio desses 2 fios, certo? Então, eu tenho o ponto aqui, introduzir e sair aqui no meio desses 2 fiozinhos. Agora, eu faço o seguinte, eu pego o meu fio que está vindo do novelo, passo
aqui por cima, mas ele vai ficar embaixo da agulha, dessa forma. Agora eu vou passar a agulha, vou pegar a laçada com a agulha e vou trazer ela aqui pra frente. Busquei aqui pra frente. Então, vocês estão vendo que aqui se formou uma correntinha, mas ela tá meio desproporcional. Nesse momento, nós vamos ajustar. Pego aqui o fio que tá vindo do novelo, vou puxando, ajustando, pra ela ficar mais certinha, tá? Mas também tem que ter cuidado para não ficar muito apertado. Então, fiz aqui um ponto. Esse é o nosso primeiro ponto centrado, que é um ponto que vem aqui, olha, de dentro do ponto anterior. Então, aqui ajustei e ela ficou menorzinha. Então, agora, nós vamos fazer os aumentos e dar prosseguimento aqui à nossa base. Então, agora vamos fazer os aumentos. Eu coloco aqui minha agulha, vou terminar o ponto. E nesse mesmo ponto, onde eu fiz esse, eu vou fazer outro. Então, em cada ponto, eu vou fazer 2 pontos, que é o nosso aumento. Então, eu introduzo a agulha aqui no meio, tenho que ter cuidado, olha, para ele sair exatamente aqui no meio daqueles 2 fios. Busco meu fio aqui pra frente e faço um outro ponto, tá? Venho aqui no próximo. Então, o que é o nosso ponto? É aqui, olha, onde tem esse V, sabe? Ele tá formando um V. Se você tiver um pouco de dificuldade, pode também pegar uma agulha mais fina, introduzir aqui no meio. Tem que ficar atenta para a agulha sair, olha, exatamente aqui no meio desses 2 fios, tá? Então, venho aqui, introduzo, olha, ele vai sair, a agulha vai sair aqui no meio desses 2 fios. Passei a agulha, busco aqui pra frente, faço um ponto, novamente eu introduzo aqui e faço outro ponto, tá? Venho no ponto do lado, que é esse daqui, vou introduzir também a agulha aqui, olha, ele tem que sair aqui no meio, tá? Então, venho aqui, introduzo, busco meu fio aqui pra frente, fiz um ponto, introduzo novamente, faço um outro ponto, certo? Então, vamos colocar 2 pontos em cada ponto desse. Chegando aqui no final, nesse último ponto, nós também vamos fazer 2 pontos. Esse é aquele ponto que a gente esticou a laçada. Então, quando eu introduzir a minha agulha, aqui nele, ele vai passar por debaixo desses 2 e por debaixo desse fiozinho que eu tenho aqui, tá? Então, nesse momento, eu já posso aqui antes fechar aqui o meu círculo, estico aqui para ele ficar bem fechadinho, tá? E esse fio, o menorzinho que eu estiquei, eu já posso ir deixando ele aqui por cima, pra gente já ir escondendo ele. Então, agora eu pego a minha agulha, introduzo aqui no meio, olha, vou passar aqui, ela vai sair aqui, ó, vai passar por debaixo desse fiozinho e no meio aqui dos 2 fiozinhos aqui de trás, tá? Deixo esse fio aqui por cima, laço, puxo o fio aqui pra frente, fiz um ponto.
Agora eu tenho que fazer outro ponto. Introduzo novamente a agulha, busco o meu fio, estiquei aqui a laçada e fiz o outro ponto, tá? Então, nós vamos fazer o fechamento novamente. Eu estico aqui um pouco o fio, pode esticar aqui uns 2, 3 dedos. E vou jogar ele lá para trás. Introduzo a agulha aqui embaixo desse, de trás para frente. Pego aqui a minha laçada e passo dessa forma. Eu tento deixar, olha, ela retinha aqui para não ficar torcido, não ficar estranho. Então, eu jogo lá para trás, tá? Vou ajeitar, se tiver que ajeitar aqui a nossa base, nesse momento. Ok? E agora, a gente vai fazer aquele processo de introduzir a agulha aqui embaixo para buscar o fio. Posso utilizar novamente aqui uma agulha mais fina, porque nós vamos introduzir ela aqui nesse ponto, tá? Então, tô saindo aqui no meio dos dois fios, passando embaixo desse, ok? Nesse momento, eu vou jogar o fio menor aqui por cima e o do novelo também. Só que aqui atrás, eles ficam embaixo da agulha. Ficou embaixo da agulha, eu pego a minha laçada e trago ela aqui pra frente. Então, vamos ajeitar esse ponto daqui. Pra não ficar torto. Posso diminuir ele um pouquinho. Pronto. Ajeitei o ponto. Esse fio a gente vai mantendo ele, tá? Pra ele ficar aqui preso. Então, puxei aqui a laçada. Estico um pouquinho. Fiz um ponto. Então, nessa terceira carreira, nós vamos seguir a sequência de um ponto baixo sozinho, um aumento, que são 2 pontos juntos. Um baixo sozinho, que na verdade é o ponto baixo centrado, tá? Então, um sozinho, um aumento aqui, que são 2 juntos. Um sozinho, um aumento aqui, que são 2 juntos. E seguir até a gente chegar aqui. Então, aqui eu já fiz um sozinho. Agora, aqui nesse próximo, eu introduzo a agulha aqui no meio dele, passo aqui atrás, olha, saindo no meio desses 2 fios e busco o meu fio aqui pra frente. Estico, fiz um, no mesmo lugar, vou fazer outro. Então, conforme você for fazendo, você vai ajeitando os seus pontos com os dedos, tá? Vai fazendo, ajeitando para ele ficar certinho. O próximo agora é um sozinho. Então, eu introduzo aqui, saio aqui no meio, tá? Desses 2 fios, busco, trago aqui pra frente e fiz somente um. O próximo são 2 juntos. Se você tiver dificuldade, pode pegar uma agulha mais fina e introduzir primeiro aqui, olha, como se fosse para abrir o caminho para outra agulha passar. Ou até pode também utilizar uma agulha mais fina nesse momento, se seu ponto estiver muito apertado. Aqui, na hora que a gente estiver fazendo, olha, vocês viram que ele ficou meio tortinho. Aí você pode tirar o fio da agulha
e vim aqui introduzir, ajeitar ele, para ele ficar mais bonitinho, tá? Então, no próximo, agora, esse foi sozinho, vamos fazer aqui um aumento. Então, puxo. Fiz um, vou fazer outro no mesmo local. Tá? E vocês vão seguir essa sequência até a gente chegar aqui. Então, aqui no final, no último ponto, vai ser um aumento. Se a gente começou com um sozinho, vamos terminar com um aumento. Então, eu vou vir aqui no meio do ponto, olha, posso utilizar a agulha para abrir o caminho e passar, e tem que passar aqui no meio do fiozinho, olha. Dessa forma, então passei aqui no fio, certo? Então, venho aqui, introduzo, vou passar aqui no meio, olha. Busco meu fio, que agarrou. A gente ajeita, tem que fazer com calma mesmo. Então, aqui eu faço um. E dois. Então, agora, a gente faz novamente aquele fechamento. E a próxima carreira, vamos fazer 2 sozinhos, um aumento, que são 2 pontos juntos. 2 sozinhos, um aumento, certo? Cheguei aqui no final, então, dessa carreira, eu vou fazer um cestinho menor. O que eu vou fazer? Eu tenho que fazer agora um fechamento invisível. Para isso, você vai pegar o seu fio, vai circular a sua peça de 10 a 12 vezes, tá? Vai circular aqui. Quando completarem as 12 voltas, você corta o seu fio. Depois que cortou o fio, você vai esticar toda essa laçada daqui. Pode puxar o fio todinho. Depois que eu puxei o fio, então eu vou fazer aqui em cima uma correntinha. Eu venho embaixo desse ponto aqui, introduzo a minha agulha. Introduzo a agulha aqui e vou levar esse fio lá pra trás. Certo? E agora você puxa ele todo. Depois de puxar no fio, eu tenho que levar esse fio aqui para trás, para ele formar uma correntinha. Então, eu venho aqui atrás, eu introduzo a agulha, olha, de trás para frente, passando por esse fiozinho e a correntinha, busco o fio e passo com ele. E agora, vou esticar aqui todo o meu fio. Depois de puxado o fio, ele tá saindo aqui, certo? Eu vou introduzir a minha agulha nesse mesmo ponto, dessa forma. Aqui do ladinho dele, tá? No mesmo ponto que ele tá, só que ele tá passando embaixo desse fiozinho aqui de trás, eu venho nesse espaçozinho aqui maior. Venho, busco o meu fio aqui pra frente. Por quê? Eu vou fazer um acabamento agora com ponto baixíssimo. Então, eu busquei essa laçada aqui pra frente, venho no próximo ponto, introduzo a laçada e passo.
Cuidado para que vocês não fazerem um ponto baixíssimo apertado, senão a peça vai ficar meio retorcida, vai ficar puxando. Então, é só introduzindo e puxando, tá? Introduz aqui embaixo do ponto, puxa o fio, passa pela laçada. Tá? E vai fazendo isso até chegar aqui. Depois de ter feito toda a carreira aqui do ponto baixíssimo, nós vamos novamente puxar todo o fio para fazer o acabamento aqui. Então, eu vou introduzir a minha agulha nesse ponto anterior, dessa forma, passar o fio lá para trás. Agora eu introduzo a minha agulha, olha, aqui no fiozinho de trás e passo ela saindo aqui. E vou buscar o fio lá para trás para fazer o fechamento. E assim finalizamos a base da nossa peça, tá? Do nosso cesto. Se vocês olharem, ela está retinha, tá? Não fica sambando, tá retinho. Aqui ficou um acabamento perfeito. E no próximo vídeo, nós vamos subir o cestinho e fazer a troca de cores.